Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Sérgio Mikitchuk. Ele é psicoterapeuta, especialista em transtornos alimentares e criador do workshop Regressão Moderna. E desenvolveu também um método RMC, que seria Regressão Moderna e Científica. E o tema de hoje que o professor Sérgio vai nos apresentar é modernizando a regressão, retirando riscos e aumentando a eficácia. E aí, ficou curioso? Então, fique aqui conosco, que você vai entender um pouco mais dessa técnica. Mas antes de passar para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Sérgio, agora eu passo a palavra para você. Olá, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer demais aí a oportunidade de estar conversando com vocês. É uma honra. Eu conheço o trabalho de vocês e queria participar já faz um tempo. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, eu fico empolgado quando é para falar de algum assunto que me motiva, que faz meu olho brilhar. Realmente, o difícil é eu falar só por uma hora, né? Mas eu prometo que eu criei algumas anotações para me segurar, porque é um assunto que me empolga demais. A gente estava conversando um pouco antes aqui, né, nos bastidores, sobre transtornos alimentares, e daí, se deixar, a gente não dorme hoje, né? Que é a minha paixão. E minha paixão também é trabalhar com terapias e trabalhar com essa parte de hipnose, né? Então, a minha ideia hoje aqui é trazer algumas informações, trazer alguns caminhos e trazer uns novos entendimentos a respeito da técnica da hipnose, chamada regressão, que é a mais famosa. Muita gente começa aprendendo a trabalhar com hipnose pela regressão, é a referência de mercado em relação à terapia, né? As hipnoterapias. Quando você vai falar com um leigo ou com alguém que está começando, eles vão ter a ideia de que vai passar por um processo regressivo, né? E a gente sempre acaba vendo a regressão sendo utilizada em filmes, né? Para restaurar uma memória, para trazer um fato que a pessoa esqueceu ou para ela lidar com o problema, né? E aí, antes de eu começar a falar as minhas questões, as minhas modernizações, as minhas ideias em relação à regressão, vale dizer, eu já trabalho, eu estudo a mente humana já faz muito tempo, eu sou um típico nerd, eu trabalhei 20 anos na área de TI, e desses 20 anos eu trabalhei na área comercial. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área comercial, eu achei que eu tinha que entender a mente humana. E eu estava me tornando um terapeuta e um amante da mente humana, sem perceber, né? Larguei a TI e virei esse cara que vocês estão conhecendo hoje, tá? Um breve resumo, mas aí já tem mais de década que eu lido com isso, né? Um breve resumo do meu currículo, né? E aí entram formações nacionais, internacionais, e aí, se a gente for falar livros e artigos científicos, a gente vai... Aí a gente não... Eu não consigo listar tudo, não. Eu gosto demais. Então, eu prometo que serei moderado para que a gente converse com todos os públicos, até quem é leigo também, tá? Outra coisa que eu acho que é interessante também, antes de eu começar a falar sobre a regressão, eu vou fazer um balizamento do que eu vou conversar com vocês. Qual que é o balizamento? Eu vou me basear em tudo que há um parâmetro científico ou dentro da prática baseada em evidências. Quando eu digo prática baseada em evidências, é realmente da psicologia baseada em evidências, práticas baseadas em evidências, da saúde, da medicina
medicina, no sentido de que são processos e procedimentos em que há alguma comprovação ou que houve algum estudo sério em cima disso. Por que eu estou me balizando nisso aqui? Porque se a gente for ampliar do que está fora disso, aí a gente vai entrar em discussões mais religiosas, discussões ou então com visões mais místicas, esotéricas, ou então não necessariamente com esse balizamento científico. Não que eu desmereça, não que eu acho que não funcione, não que eu acho que não é legal. É só para eu ter a minha baliza. Eu vou até aqui, certo? Então, se alguém quiser perguntar sobre regressão de vidas passadas, eu vou dar a opinião científica em relação a isso, certo? Porque se a gente for falar de vidas passadas, quantas religiões possíveis que trabalham com reencarnação, que são reencarnacionistas? E quantas visões reencarnacionistas existem? Então, a gente vai entrar numa seara muito mais ampla e uma hora é impossível, certo? Então, só para dizer, então, se alguém perguntar sobre alguma coisa e eu falar assim, olha, isso não tem embasamento científico, é a baliza que eu fechei aqui. Combinado? Sem desrespeitar nenhuma coisa que não tem evidência científica. Certo? Bom, então, acho que antes de eu falar da visão moderna, é legal a gente falar da visão antiga. Certo? Qual é a visão antiga? Qual é a visão tradicional? Não vou dizer antiga, né? Vou dizer assim, visão tradicional em relação à regressão. Para quem não conhece, é um breve resumo. O que é? A gente faz a pessoa, entra em hipnose, ela está no estado hipnótico, e aí a gente faz a pessoa resgatar um sentimento relacionado a um problema, certo? E a partir desse sentimento resgatado, a gente intensifica essa sensação, e aí a gente faz a pessoa, através de alguma metáfora de corredor de portas ou de túnel, e que ela vai chegar na primeira vez em que ela sentiu aquilo, certo? Onde o objetivo é você chegar no fato causador original. Só que às vezes não, né? Grande parte das vezes, a pessoa, vamos supor, ela tem 30 anos, aí ela voltou quando tinha 20 anos. Aí você pergunta para ela, essa é a primeira vez? Aí ela fala, não, tem uma mais antiga. E aí você regride mais um pouco, aí aos 15 anos. Essa é a primeira vez? Aí vai aos 8 anos de idade. Essa é a primeira vez? É a primeira vez. E aí você faz a pessoa experienciar gente, estou fazendo um ultra resumo, tá? Experienciar a vivência que foi o fato causador original, certo? E daí você dissocia a pessoa daquele fato e fala com a pessoa do dia de hoje. Fala, oi, fulaninho de hoje, você que é mais experiente, aí você vai usar, o profissional usa a argumentação que combina mais no momento, assim, vai falar, você que é mais experiente, você vá lá e fale com essa criança de 8 anos, do nosso exemplo, fale com essa criança de 8 anos e dê a ela o que ela precisa, dê as orientações que ela precisa. E aí a função do terapeuta é estimular que a pessoa resolva, a pessoa de hoje, junto com a pessoa do passado, ajude ela a resolver este problema. E aí, tem gente que usa pontuação, de 0 a 10, como é que está essa criança hoje? Já está 8. Então vamos lá, ajuda mais um pouquinho até chegar aos 10. Ou então, como é que ela está? Ela está bem, está se sentindo muito bem, está legal. Enfim, ela vai ter uma percepção de melhora. Nesse momento, então tá, se despede da criança e o terapeuta vai lá e fala, vamos voltar mais próximo no futuro, quando você tinha 15 anos. Quando você tinha 15 anos, esse problema ainda existe? Porque vocês lembram que a gente falou que a pessoa tinha 30 anos, aí ela regrediu quando tinha 20, depois tinha 15, depois tinha 8. Aí você volta até os 15. E aí?
essa pessoa ainda tem um problema? Às vezes a pessoa fala que sim, que não. Se ela falar que sim, você vai e repete o processo de orientação, de dar o que ela precisa, enfim. Ou então você pergunta também, em vez de você voltar nas idades que ela relatou, você pergunta, voltando mais no tempo, existe mais algum fato em que você sentiu essa mesma emoção? E aí a pessoa vai tendo essa viagem no tempo até chegar nos dias de hoje, certo? Gente, isso aqui é um exemplo, mas existem várias variações, mas a linha é mais ou menos essa, certo? E aí, segundo o conceito de subconsciente que a gente vê, gente, aí eu vou entrar, às vezes algumas pessoas ficam um pouco ofendidas quando eu falo isso, mas é minha forma de pensar, respeito às outras, tá? Mas modelo da mente é uma teoria, certo? E o modelo da mente de Gerald Kahn, modelo da mente que fala desse subconsciente, consciente, subconsciente, cérebro reptiliano, não combina comigo, certo? Não gosto, porque nessa visão de Gerald Kahn, o subconsciente tem algumas coisas que é como se ele fosse uma entidade autônoma dentro da gente, certo? É a minha interpretação e a minha visão, ok? É uma entidade autônoma dentro da gente e que ele faz as coisas e ele domina o nosso consciente. E o nosso consciente é um mero escravo disso. E daí, quando a gente faz uma regressão ou a gente faz um processo hipnótico, no entendimento desse modelo da mente, você está fazendo uma manipulação do seu subconsciente que você geralmente não conseguiria fazer conscientemente. Né? E daí, nesse ponto, eu não me sinto bem, porque torna a terapia um processo muito passivo, onde a habilidade do terapeuta em manipular o subconsciente que acaba tornando o resultado eficiente. Eu sei que esse papo é um pouco polêmico, mas é só para vocês entenderem a minha postura. E daí, na história do subconsciente, também tem uma questão de que existe uma hipermnese, ou seja, onde todos os nossos registros, todas as nossas vivências são registradas dentro desse subconsciente. E daí, quando a gente faz uma regressão, nós temos acesso a todos esses, uma regressão não, uma hipnose, né? Nós temos acesso a todos esses registros, e daí com a regressão, nós acessaríamos e ressignificaríamos essas experiências. E aí, como eu disse para vocês, eu vou estar em cima da baliza científica. E a gente for olhar o que a ciência diz sobre a memória. Aliás, deixa eu só mais uma questão antes de falar sobre a memória. Existe também uma questão relacionada ao entendimento de que existem memórias e emoções reprimidas, onde você não, o seu subconsciente as bloqueia para que, como uma forma de proteção, certo? E também, nessa questão, não há evidência de que nós temos uma memória que está escondida, que você consegue acessar só em determinados processos muito específicos e especiais, como a hipnose. Não há evidências em relação a isso. E eu vou falar qual que é a evidência que a gente tem sobre o funcionamento da memória. E é um processo terapêutico catártico, certo? Onde a gente tem, em alguns casos, o objetivo é trazer uma catarse, ou não, uma catarse não, uma abreação, que a abreação nada mais é do que uma catarse vinculada a uma memória, a uma experiência, certo? Alguns falam que a abreação é mais intensa, a catarse é menos intensa, mas na verdade, se a gente olhar a definição dentro do que Freud falava, né, a catarse nada mais é, a abreação nada mais é do que uma catarse vinculada a uma experiência de vida, certo?
E daí, quando a pessoa tem essa catarse, ela tem uma, uma liberação dessa emoção que estava contida dentro dela, e daí ela tem uma melhora. E aí, uns conceitos da visão tradicional de regressão, resumindo isso aí, e aí onde vem minha crítica e onde vem as minhas observações seguintes, é que a regressão viabiliza o acesso a todas as memórias e que a catarse ela é curativa. Ela vai trazer melhoras. Aí eu vou, antes de falar algumas coisas sobre a modernização do processo de regressão, eu vou passar alguns conceitos de neurociência, certo? Eu não digo que neurociência nos faz melhor terapeutas. A neurociência, às vezes, explica porque alguns processos funcionam na terapia. Às vezes explica. Não quer dizer que todo terapeuta tem que conhecer neurociência. Mas a neurociência explica algumas coisas. Uma delas é a lei de Hebb. A lei de Hebb, ela é muito conhecida e ela é uma lei, é uma coisa que, quando a gente fala lei, é uma coisa que já foi vista, testada e aprovada e certificada de que é isso que acontece. O que acontece dentro do nosso cérebro? Neurônios que se ativam juntos tendem a se conectar. E neurônios que não se ativam juntos tendem a se separar. O que é isso? Quando você recebe um estímulo qualquer, e esse estímulo se repete, e o seu comportamento é repetido, esses neurônios começam a ver, olha, essa galera está acendendo junto. Um exemplo, você viu, vamos dizer assim, você é criança, e você viu um rato. E na hora que você viu esse rato, a sua tia, que tinha muito medo de rato, falou, sai de perto, socorro, tal. Nessa hora, você teve o estímulo visual, você teve o estímulo do susto, você teve o estímulo do perigo, e aí agrupamento de neurônios, eles piscaram. Aí a pessoa teve outra experiência de ver um rato. Os mesmos neurônios ou neurônios próximos, eles piscaram de novo. Nessa hora o cérebro fala, eita, essa galera aí tá acendendo junto. Ó, como eu sou um cara que gasta muita energia e minha responsabilidade é manter tudo funcionando, eu sou o cara mais responsável, o cérebro pensando, né? Eu sou o cara mais responsável, eu tenho que ser o mais rápido possível nas respostas e o mais eficiente possível em termos de gasto de energia. O Herberto falou que essa teoria de Freud já sofreu importantes alterações. Sim, eu não estou falando mal do Freud, né? O Freud, poxa, na época dele foi um ultra mega blaster gênio. E as coisas evoluem, graças a Deus, né? E aí, voltando à história dos neurônios, o que acontece? Aqueles neurônios que piscaram juntos, primeiro o cérebro foi e marcou com marca-texto. Aconteceu de novo, o mesmo estímulo, ele foi, marcou com marca-texto e fez um círculozinho em volta. Ficou de olho. Aí teve de novo. Ó, vou passar uma fita. Vou dar as mãos. Vou juntar. Vou passar corrente. Aí aqueles neurônios formam uma rede neural bem forte de resposta a um estímulo. Isso justifica, por exemplo, uma resposta extremamente exacerbada de uma fobia. E, às vezes, um ataque de pânico sem explicação. Às vezes, eu vou pegar o exemplo da fobia de rato. Às vezes, a pessoa vê um rolinho de papel higiênico, com uma sobrinha de papel higiênico, o cérebro entendeu que aquilo lá é um estímulo da fobia dela. E a pessoa tem um ataque de pânico. Foi uma generalização de estímulos. Mas, nesse ataque de pânico, a pessoa falou, eu não vi nada. Do nada, eu tive um ataque de pânico. O que acontece? Fobia não tratada, ela piora a cada vez que ela tem o estímulo dela. Certo? E qual é aí eu pegou esse conceito da lei de Hebb. E a lei de Hebb é a base do que a gente chama de neuroplasticidade, que está na modinha. A gente escuta bastante falar sobre neuroplasticidade. A base desse funcionamento, desse nome, neuroplasticidade, é o funcionamento da lei de Hebb.
Legal. Gente, às vezes eu vou dar uma olhadinha no chat, tá? Porque eu entro em estado de flow e aí às vezes eu olhar o chat, eu me atrapalho, tá? E aí, eu tô jogando esses conceitos para vocês, para depois justificar por que eu sou contra algumas coisas que eu já falei antes aí, tá? Aí, vamos falar um pouquinho como funciona a nossa memória. Por isso que para justificar um pouquinho por que eu sou contra essa ideia de que nós temos essa hipermnésia escondida dentro de uma área secreta do nosso cérebro, tá? Existe uma coisa chamada transitoriedade da memória, onde a gente tem a visão de que para a gente acessar alguma coisa do nosso passado, e aí eu vou falar uma coisa do passado, a gente tem que pegar a fita e rebobinar a fita. Para quem não conhece o que é rebobinar a fita, é a mesma coisa quando você está no YouTube, aí você põe um risquinho para voltar o tempo, tá? Enfim, mas o rebobinar a fita. E aí, uma hora você vai e acessa aquele registro. Na verdade, a memória não funciona assim. Nosso cérebro, ele é totalmente treinado e especializado em não registrar as coisas, em apagar as informações do que a gente tem no nosso dia a dia. Mais importante do que registrar, o nosso cérebro tem a preocupação em apagar. Porque a memória é um nome de várias outras coisas. Quando a gente vai andar de bicicleta, aquele negócio, andar de bicicleta a gente nunca esquece. Quando você lembra de uma fórmula matemática que você aprendeu na escola, quando você lembra o nome de uma pessoa, quando você lembra um rosto, quando você, que nem eu aqui, eu estou pensando em algum exemplo, aí eu olho para cima e penso em algum exemplo. Todos esses exemplos que eu dei para vocês são tipos de memórias diferentes. Existem vários tipos de memória. Memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória motora, certo? E daí, quando a gente fala de lembrar alguns fatos, a gente está falando da memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo, ela é um registro do que o nosso cérebro julgou ser importante. Estava na memória de curto prazo e baseado no que você vivenciou, no que você experienciou, no que você demonstrou para o seu cérebro que era importante, esse cérebro vai registrar. E essa memória vai ficar cada vez mais vívida se você lembrar várias vezes. Quanto mais você lembra, mais o seu cérebro vai entender que essa informação é importante e deve ser guardada. A questão é, o nosso cérebro, ele vai registrar essa informação em vários pedacinhos. Vai registrar em vários pedacinhos. Eu saí do centro aqui. É isso mesmo? Alô, vocês estão me ouvindo? Oi, não, tá ok. Tá Tá ok. ok? É que eu Tá. estava no centro, agora eu não estou mais. Mas tudo Não bem, sei. eu posso te botar no centro de novo. Tá, não, só para saber, né, que se é isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui, eu vou aproveitar aqui a parada para Valeu um pouco. o Isaías falou, segundo Morris Netherton, quando se acessa o trauma da pessoa muitas vezes, umas 3, por exemplo, já é o suficiente, a pessoa supera o trauma. Não é isso mesmo, professor? Mais ou menos, Isaías, mais ou menos, eu vou chegar nisso aí. Herberto, não é bem assim, se o acesso se dá de uma forma muito leve e vai exercitando, aumentando a realidade aos poucos, o que se dá faz a sensibilização ao elemento crítico. É bem nisso aí que eu vou chegar, Herberto. Tá vendo? Eu falei, o dia que eu der aula para o Herberto, que nem ele estava falando antes, cara, eu zerei a vida. Certo? Mas vamos lá. Voltando à minha ideia, deixa eu botar aqui. Voltando à minha ideia, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Senão, né? A nossa memória, na verdade, assim, a gente tem uma memória de curto prazo, e daí, quando a gente dá algum sinal
de que essa memória é importante. Geralmente é um registro emocional, uma memória vinculada a um registro emocional importante, ou a repetição, ou alguma questão que você trouxe relevância para aquele fato. Essa memória vai para a memória de longo prazo ao você dormir. Principalmente ao você dormir, não é só nesse momento, certo? Só que essa memória, ela, quanto menos você resgata ela, ela vai deteriorando. Ela vai perdendo esses fragmentos, esses pedaços dessa memória. E daí, quando você vai resgatar, eu podia até fazer uma analogia de TI, mas aí eu ia ficar muito longo. Mas, e daí, quando você traz essa memória para o seu consciente, ela está lá registradinha lá. Você faz o que a gente chama de reconsolidação da memória. Você vai pegar todos esses fragmentos e vai montar. Só que como você não acessava várias vezes, aos poucos essa memória foi deteriorando. O que o seu cérebro faz? Ele preenche as lacunas. Para que aquela memória faça sentido. Entendeu? E daí, o que vai acontecer? O que a gente pode afirmar diante do entendimento da reconsolidação da memória? É que não existe, olha só, que verdade incômoda, não existe memória íntegra. Não existe memória 100% real e verdadeira. Tudo que você lembra tem alguma lacuna. Se você estuda várias vezes a mesma coisa, se você resgata essa memória várias coisas, o mais próximo de 100% você vai estar. Mas nunca vai estar 100%. Quem nunca passou pela situação de duas pessoas terem passado pelo mesmo fato e está contando para uma terceira? E essas duas pessoas que passaram pelo mesmo fato começam a ter divergências em relação a essa história. Ah, você estava de camisa azul. Não, camisa azul nada, eu estava de camisa amarela. Não, eu estava de camisa azul sim, até. Não, eu estava de amarela, eu me lembro que eu até fui lá e peguei a camisa amarela. Aí, quer ver? Vamos ver a foto, tirei foto no dia. Quando vai ver, estava de camisa verde. Então, a nossa memória, ela é falha. A nossa memória é feita para ser assim. Então, isso, gente, é extremamente comprovado, tá? E daí, para preencher lacunas, ou às vezes para fazer sentido para a pessoa, a gente cria coisas. Deixa eu ver aqui minha anotação. Por exemplo, você teve uma aula, vocês estão tendo essa aula aqui. 1 hora, barbudinha aqui, falando um monte de coisa para vocês. Se vocês não reverem o conteúdo, se vocês não procurarem lembrar o conteúdo amanhã, mais ou menos umas 16 horas depois, se vocês não reverem esse conteúdo, vocês vão perder de 60% a 80% do conteúdo que eu falei para vocês. Vocês vão esquecer completamente. Vocês vão lembrar só de algumas coisas que às vezes fizeram impacto em você. Por exemplo, esse Sérgio é um xarope, fica falando do mal do subconsciente que eu gosto tanto. Esse Sérgio é um xarope, fica falando, como não? Eu já fiz na minha clínica tantas vezes, na hora que eu falei isso, né, que a gente não lembra a memória, aí chega alguém e fala, não, como não? O Sérgio falou uma coisa que é absurda, eu já vi na minha clínica tantas vezes a pessoa lembrar de várias coisas. E aí, nessa história, você vai lembrar de pequenos pontos. Agora, se você fizer um trabalho, não gostei da aula, eu quero lembrar de tudo que o Sérgio falou, você vai ter que ver várias vezes. Você vai ter que rever conteúdo. É assim que a gente estuda. Para a gente estudar, o que a gente faz? Não adianta você ler a matéria uma vez só. Quando você lê a matéria uma vez só, ou quando você lembra mais do que 20% a 40% do que eu falei hoje, é porque você está fazendo um recurso da sua memória de familiaridade. Então, do conteúdo que eu estou falando,
vamos dizer assim, 20% você não conhecia. Os outros 80% você já conhecia, então você só agregou 20%. Então você já teve associações. Essas associações ajudou a você ter mais registro de memória e mostrar para o seu cérebro que o conteúdo era relevante. Bom, aí eu estou entrando mais profundo na questão da memória, mas no cerne da questão, o que eu estou querendo dizer para vocês é que não existe essa história da hipermnese. Da pessoa, por exemplo, você hoje cruzou com várias informações que você não apagou, você apagou. A placa do carro que você viu na rua, as pessoas que você cruzou, a quantidade de rostos, passou do lado de uma loja com vários preços, você não lembra desse preço, você não vai ser hipnotizado e você vai lembrar do preço da camiseta da loja que você passou do lado e você não prestou atenção nela. Se você não curtiu a camiseta, não foi uma camiseta que chamou a tua atenção, você não estava procurando o preço de camiseta, você não tem por que lembrar de uma informação que você passou, viu e não registrou. Então, o que eu digo? Se a pessoa fala assim, tem como eu usar a regressão para lembrar de alguma coisa? Se você esqueceu, você esqueceu. Na minha concepção, memória reprimida é aquela que você reprime conscientemente. O que é? Uma situação, um trauma, uma vivência muito difícil na sua vida, que ao você, de repente, ter algum gatilho que trouxe isso aí na sua memória, alguém falou, ao você lembrar, você fala, não, nem quero pensar nisso. E você, de alguma forma, você começa a lembrar e você trava. Mas conscientemente você travou isso. Não é um mecanismo ultra mega blaster secreto da entidade que está dentro de você, chamada subconsciente, que está controlando isso. Você não quer passar por isso. Eu acho interessante ter essa visão, porque você coloca a responsabilidade em você em ter que lidar com seus problemas. Por que muita gente rejeita a terapia? Porque não quer lidar com os perrengues dela. Ela vai ter que olhar de frente no espelho. Né? Então, na minha visão, memória reprimida é aquela memória que, ao passar, como ela existe, ao ela aparecer, você reprime ela. É outra história. Certo? Bom, pelo tempo, eu ia fazer uma brincadeira com vocês sobre memória, mas eu vou deixar um pouco para depois. E aí, qualquer coisa, a gente faz essa brincadeira depois, tá? Aí a gente tem que pegar papel e caneta, para vocês entenderem um pouquinho como a memória funciona, e seria também uma forma também de mostrar como a memória funciona e comprovar o que eu estou te falando para vocês, tá? Então, e aí? Diante desses dois conceitos, que é um pedacinho sobre minhas críticas em relação à regressão tradicional, a gente pode chegar em duas conclusões. Lei de Hebb e o funcionamento da memória, certo? A gente pode chegar na conclusão que uma é que a gente pode piorar o problema da pessoa quando ela passa por um processo regressivo. E vou explicar por quê. Uma coisa que a gente vê e está cada vez diminuindo, graças a Deus, mas a gente ainda vê, a pessoa vai na clínica, vai fazer passa por um processo de regressão, passa por várias experiências de regressão e ela piora. E aí, o terapeuta, muito solícito, fala, não se preocupe. É o seu subconsciente que está trabalhando dentro de você. Gente, isso assim, eu tô falando, a pessoa fala isso porque ela aprendeu assim, porque ela viu esse conceito dessa forma, mas assim, é uma sacanagem. Porque a pessoa não pode sair pior de uma sessão de terapia. Ela tem que sair um pouquinho melhor, pode ser um pouquinho. Às vezes ela chorou, sofreu, sabe? Mas ela tem que ter alguma melhora. Ela sair e piorar, aí entra a questão da lei de Hebb. A lei de Hebb é para coisa boa e para coisa ruim.
Se você tem respostas iguais a estímulos bons e você cria uma rede neural para uma resposta positiva, legal, você vai criar uma rede neural para essa resposta, mas para uma coisa ruim também. Aí vamos falar da regressão. Qual é o grande problema da regressão? Qual que é a grande questão? A regressão, ela é uma terapia fundamental, o método tradicional que eu falei no comecinho. Ela é uma terapia que tem uma atividade catártica. O objetivo dela é trazer a catarse, certo? A abreação, né? Porque tem um vínculo com a experiência. A questão é, se a pessoa tem esse estímulo, a ideia, se a gente parar para ver o que acontece na regressão, é o quê? Ela tem o estado de problema. Para quem conhece metapadrão. Ela tem um estado de problema. É aquela rede neural que eu falei para vocês, que está treinada a ter aquela resposta. O seu cérebro está treinado a ter sempre aquela resposta. Ela está aqui. Aí, quando você faz a regressão, a pessoa está vivenciando aquilo. O que está acontecendo? Isso aqui está pum, 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 piscando. E aí, quando você vai, faz aquela história da criança esclarecida, você vai, orienta aquela criança, você está trazendo um estado de recurso para ela. Qual que é a questão? Este estado de recurso, aquele negócio, dá para a criança o que ela está precisando? Esse estado de recurso tem que ser mais poderoso do que o estado de problema. Porque se o estado de problema for mais forte que o recurso, ou seja, a ajuda é mais fraca que o problema, você, Lady Hebe, você, isso aí que o Roberto falou, você fez uma musculação naquela rede neural. Então, aquela pessoa que sentia o problema uma vez por semana, ela pode passar a sentir 3, 4 vezes por dia. Porque você mostrou para o seu cérebro que aquilo é muito importante. O processo tradicional de regressão, ele não tem controle da magnitude do estímulo. Porque o processo tradicional, o objetivo é estimular ao máximo possível para a pessoa ter uma catarse. E sabe por que às vezes funciona? Porque também existe... Aí, assim, esse processo de você ir aos poucos trabalhando esse estado de problema com o estado de recurso é um processo de dessensibilização. O pessoal fala que a regressão é um processo de ressignificação? Não. É dessensibilização. Esse negócio de passar por várias experiências com a mesma... tem a emoção base. Você passar por várias vezes pela mesma emoção, você, na verdade, você está criando experiência em lidar com o mesmo problema, com a mesma questão. Então, você está dessensibilizando aquilo. É que nem um palestrante. Um cara quer ser palestrante. A primeira palestra, ele vai ter todas as reações de ansiedade. Depois de 100, ele está tranquilão. Vai ter aquela cidade de animação, mas não de nervoso, de preocupado. Poxa, eu faço live, converso com pessoas, faço palestra há mais de 20 anos. Como era a primeira vez que eu ia fazer por Prática da Mente, eu estava ansioso. Mas não deu 30 segundos, eu já estou tranquilo. Se fosse minha primeira palestra, 20 anos atrás, eu fiz para 150 pessoas, era para mostrar o projeto, aí eu cogitei, um projeto de segurança lá para o Ministério da Agricultura, 150 pessoas, eu estava com uma dificuldade absurda de falar meu nome. Eu gaguejei para falar meu nome. Mas a prática faz isso. E o que a gente faz na regressão? A gente não passa pela experiência vinculada a uma emoção específica, relacionada a um problema várias vezes. Então, o que a gente está fazendo não é ressignificação, é dessensibilização. É claro que todo trabalho de dessensibilização, todo trabalho de ressignificação tem um pedacinho um do outro. Mas, falando especificamente de regressão, certo? É um trabalho de dessensibilização. O problema é que, como o método tradicional não tem controle da magnitude do estímulo,
você pode fazer essa musculação nessa rede neural. Agora eu lembrei que eu ia falar assim, por que às vezes funciona? Existem 2 métodos de você trabalhar dessensibilização. Um método é a dessensibilização sistemática progressiva, que a TCC utiliza bastante, que é aquela coisa de você ir expondo a pessoa aos poucos ao problema dela. Fobia é sempre o exemplo mais fácil de dar. Então, uma pessoa que tem fobia de barata, pega uma foto de barata e põe a 10 metros dela. Aí faz essa foto, aí vai aproximando essa foto até chegar no colo dela. Só que 10 metros. Ah, de 0 a 10, tá quanto? Ah, tá 8. Ah, então aprende a se acalmar. Ah, tá 5 agora. Ah, então vou trazer a 8 metros. Ah, tá quanto? Ah, tá 8. Então aprende a se acalmar. Aí a pessoa vai treinando até o ponto de conseguir botar a foto no colo e daí muda para barato de verdade, por exemplo. Aí é uma dessensibilização sistemática e progressiva pela exposição. E a regressão é uma técnica expositiva. Uma outra forma de você dessensibilizar uma questão extremamente séria na pessoa é através de um processo que é chamado flooding. Que, olha, pelas pesquisas científicas, ela é até mais eficiente. Que é o quê? Mergulhar. Flooding, a tradução não seria mergulhar, afundar a pessoa no estímulo dela. Então, pegando o exemplo da barata, seria como se fosse botar a pessoa na caixa e botar a barata até a altura do queixo. A pessoa ela vai entrar num estado de pânico, por exemplo, no caso de pânico, né? Num estado de estímulo aversivo, de fobia tão grande que essa rede neural vai apertar o off. Só que às vezes a pessoa precisa ficar 3 horas nessa situação. É extremamente sofrido. E o mais impressionante disso funcionar e ser eficiente, mais impressionante é ter conseguido voluntários, que foi usado para testar fobia, ter conseguido voluntários para fazer a pesquisa. Né? Que, como é que é? A pessoa ser exposta de um jeito tão agressivo. Imagina assim, a pessoa tem medo de altura e ela ficar pendurada no avião durante 3 horas, passeando no lado de fora do avião. Sabe? Uma coisa meio... é barra pesada, né? Mas assim, às vezes, nesse processo de regressão, nessas abreações, ela tem uma intensidade tão grande que ela tem um processo de flooding e ela realmente melhora. Certo? Mas olha, vocês entenderam a intensidade. Agora, se for um pouquinho abaixo do flooding, musculação do problema. Agora, porque mesmo fazendo às vezes a musculação do problema, mesmo a pessoa piorando, ela acaba melhorando. É porque às vezes ela teve um processo de uma ressignificação, algum clique, em que ela chega e diz assim, pronto, melhorei. E ela começa a ter uma atitude e um comportamento dela mesma em agir diferente ao estímulo. Quando ela tem essa ressignificação e começa a agir diferente ao estímulo, ela começa a dessensibilizar. Só que, poxa, você precisa correr o risco de piorar o problema e você tem que contar que a pessoa passou por um processo de ressignificação e daí ela mesma se resolve sozinha. Aquelas terapias de poucas sessões, na minha concepção, respeito às outras visões, mas na minha concepção, você, numa terapia de poucas sessões, você fez 2 coisas. Ou você deu um remedinho para o sintoma, ou você deu a faca e o queijo para o cliente. Só que quem vai cortar o queijo, quem vai resolver o problema vai ser o cliente. Pela vivência dele. Você não arrematou o problema. Eu sou daqueles assim, eu só largo a mão quando eu vejo que o problema está totalmente resolvido. Aí o Herberto confirma comigo, porque quem trabalha com transtorno alimentar não tem como
falar 3, 2, 1, durma, a partir de agora você não é mais anoréxico, né? Não dá, né? Não dá, nenhuma outra terapia. Mas aí é a minha vivência, tá? Então, gente, e aí assim, como a gente faz para, se a gente parar para ver, a gente acaba tendo um monte de coisa que o cliente chega com expectativa em relação à questão da regressão, que ele vai acessar as memórias, vai lembrar coisas esquecidas, e isso não acontece. Isso não é real. A pessoa chega na expectativa de que ela precisa passar por grandes intensidades emocionais. O terapeuta, acredito, mas ele já aprendeu hoje que não é legal ele ter tanta intensidade se o estado de recurso dele não é tão potente para superar o estado de problema. Eu corro o risco de piorar e o cliente não voltar e ele sair falando para Deus e o mundo que esse cara piorou o meu problema. Como a gente lida com isso? Qual que é o barato? Eu passei alguns conceitos, tá? Ah, tá. E o exercício que eu ia fazer com vocês era para provar a nossa capacidade de criar memórias falsas, tá? A gente cria muita memória falsa. Além da gente preencher lacunas, se eu botar você num estado hipnótico e começar a trabalhar com uma pancada de metáfora, você vai começar a criar história de vida. E não precisa de hipnose para isso, não. Existe uma pesquisa em que fizeram, parece que 60% das pessoas, agora eu não vou lembrar quem fez a pesquisa, mas assim, uma pesquisa que eu vi alguém comentando, aí eu vi o artigo e depois faz muito tempo. Mas assim, uma pesquisa que fizeram as pessoas confirmarem que uma foto que tinha pegaram uma foto das pessoas, fizeram uma montagem da pessoa na Disney, tirando uma foto do lado daquele. Como é que é o nome daquele coelho? Fala, o que é, velhinho? Do Lonnie Bunnies lá? Pensei que você ia falar do Mickey. Não, qual é o nome daquele coelho? Pernalonga. Obrigado, Ana Cristiane. A Longa. Cristiane tá aí. Então, é o Pernalonga. Aí fizeram uma montagem da pessoa na Disney, tirando uma foto. Como? Pois é, mas eu não. Desde o começo. Pois é, mas eu não estou vendo a lista aqui, porque senão me atrapalho. Mas, enfim, aí tiraram foto das pessoas, pegaram uma foto da pessoa na Disney, e aí criaram um contexto todo em cima disso, e daí mostraram uma foto dela com perna longa na Disney, que é uma coisa que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E daí, só que todas elas afirmaram que passaram por essa experiência e que aquela foto era verdadeira. Inclusive, as pessoas são capazes de contar detalhes da experiência que elas passaram naquele dia na Disney com perna longa. Se a gente olhar muito da hipnose ericksoniana, as vivências que a pessoa passa, quando a gente vai criar um lugar seguro, por exemplo, tudo isso são questões que a gente cria do nada. Do nada não, das nossas experiências, das nossas vivências, do que a gente... a nossa capacidade de criação imaginativa. E quando a gente está em estado hipnótico, a gente tem uma questão no nosso córtex pré-frontal, que a gente tem vários inibidores de impulsividade. Impulsividade de pensamentos, impulsividade de várias coisas. E quando a gente está em estado hipnótico, a gente inibe os inibidores. Então a gente entra num estado imaginativo, mais imaginativo. Então, por isso que a gente tem uma capacidade de visualização maior, a gente tem uma capacidade de alucinação em alguns casos, a gente tem essas vivências de forma mais intensa. E para o nosso cérebro não existe diferença da experiência vivida da experiência imaginada. E daí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui para lembrar. Como é que a gente resolve esse problema? Porque a regressão é uma ferramenta
para quem conhece, de metapadrão, metapadrão não é como é que chama na PNL? Ai, gente, eu esqueço. Metanegócio, que a PNL tem. Metamodelo. Metamodelo não é metapadrão, tá? Metapadrão é um processo que é basicamente, assim, se a gente olhar várias coisas dentro da PNL, ele trabalha em cima do metapadrão. É você trazer o estado de problema, você se dissociar do estado de problema, vamos lá, trazer o estado de problema, aí você se dissocia do estado de problema, traz o estado de recurso e colapsa o estado de problema com o estado de recurso. Sendo que o estado de recurso ele tem que ser mais poderoso do que o estado de problema, para que você realmente, ao fazer isso, o que você faz? Você começa a dessensibilizar. Lei de Hebb. Lei de Hebb serve tanto para criar redes neurais quanto para dissolver redes neurais. Você começa a criar uma nova rede neural para aquela situação, para aquele estímulo. Então, ao você começar a treinar essa nova rede neural para aquele mesmo estímulo, você passa a ter um novo comportamento, você começa a dissolver aquela rede neural que tinha uma resposta ruim, negativa a um estímulo anterior. Certo? Então, a regressão ela tem que ser tomado muito cuidado, principalmente para questões relacionadas a que tenham muito estímulo do sistema simpático, do sistema ansioso, questões ansiosas. Porque geralmente elas são muito intensas e são muito reativas, que passam pouco pela percepção consciente. Então, a gente tem que... Quando a gente pode usar a regressão? Primeiro, quando a gente consegue saber que a gente consegue lidar com a magnitude do estímulo, onde a solução é mais potente do que o problema. E daí, qual é o processo que eu faço? Eu vou dar um super resumo, tá? O processo que eu faço, primeiro é um pre-talk honesto. Porque também um problema na criação de memórias falsas é a pessoa passar por experiências que não aconteceram, que podem ser constrangedoras em relação a familiares ou conhecidos. Por exemplo, que não é incomum, abuso sexual. O abuso de violência, abuso físico, abuso moral, com uma pessoa próxima. E se for uma pessoa próxima que é inocente, ou se for uma pessoa próxima que não fez aquilo, ou uma pessoa que faleceu, aí o problema não se resolve, na verdade o problema, pronto, aí ele entrou num loop. Aí tá, vamos fazer terapia do perdão, né? Então, o risco dessa memória falsa acontecer é muito grande. Freud abandonou a hipnose por 2 vezes. O pessoal lembra muito da primeira vez que ele abandonou, quando ele trabalhava foi para a escola de Charcot e depois foi para a escola de Nancy, que era a questão das sugestões diretas. Que ele via que a sugestão direta não era eficaz e não durava. Mas a segunda vez que ele abandonou foi com o uso da regressão. E ele, naquela época, ele percebeu que a regressão piorava o problema, em alguns casos, e que trazia memórias falsas. Aí a questão, o que é? Primeiro, você, quando quer trabalhar, eu uso a regressão, eu acho uma ferramenta fantástica, mas a primeira coisa, eu faço um pre-talk honesto em relação, um pre-talk específico para a regressão. Honesto, dizendo para ela que ela vai trazer memórias falsas. É possível que traga memórias falsas. E as memórias que ela vai trazer não é íntegra. É claro que a gente vai usar a linguagem de acordo com o cliente, de acordo com o nível de conhecimento do cliente, o nível de capacidade de entendimento do cliente. Isso dá uma leve frustrada no cliente também. Mas também, o que eu falo? Olha, algumas memórias, elas não vão ser totalmente reais e iguais à realidade. Algumas memórias vão ser totalmente criadas por você, mas a experiência terapêutica vai lhe ajudar.
Por que a experiência terapêutica ela vai ajudar? Vocês lembram que eu falei do metapadrão? O metapadrão é um processo muito legal para dessensibilização. Pegar o estado de problema, o estado de recurso e o estado de recurso sobrepor o problema. Quando a gente faz a regressão, a gente não passa por várias vivências. É como se a gente fizesse um intensivão de metapadrão na pessoa. Então a pessoa passa por um processo de dessensibilização muito legal. Só que ela precisa entender que essas memórias não são reais e que pode ser um processo completamente metafórico que ela está criando. Só que ela está experienciando a solução do problema. Ela está, por várias vezes, resolvendo o problema dela, lidando com o problema. Que nem o exemplo que eu dei da palestra, a pessoa fez várias palestras em uma única sessão. Então, essa uma das coisas que eu faço. E outras coisas que eu faço durante o processo, que aí é o que eu chamei, né, que quando a gente estava aqui no começo, de método RMC. Por que eu chamei de método RMC? Regressão moderna e científica. Por que criar esse nominho? Né? Comercialmente e também tecnicamente para ter uma diferenciação do método tradicional. A diferenciação no método RMC é justamente para que você consiga fazer o processo de ressignificação com controle da magnitude do estímulo. Certo? E daí, é o curso que eu criei, que até o meu merchan no final aí tá nele aí, que é assim, são 10 horas justamente só para falar disso. Para quando chegar no final, sei lá, 20 minutos falando, não, 10 minutos falando sobre o método RMC. Só que as outras 9 horas e 50 minutos é embasando o pessoal para entender por que vai funcionar o método RMC. Essa 1 hora aqui, eu confesso que foi extremamente tenso eu consegui consolidar essas 10 horas em uma. Né? Mas assim, na verdade, a minha preocupação é, primeiro, a pessoa entender em relação ao funcionamento da memória, para que as promessas sejam mais, não vou dizer honestas, não quer dizer que quem faz a promessa que vai acessar a memória é desonesto, né? Mas assim, que sejam mais próximas da realidade da pessoa, e que as pessoas que trabalhem com regressão trabalhem de maneira mais segura e mudando esse processo de procurar uma terapia catártica por uma terapia de dessensibilização sistemática e progressiva, ela vai ser mais eficaz. Então, é segura e mais eficaz. Pronto, consegui falar tudo em 1 hora. Agora, dúvidas? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário aqui do pessoal. O Irmo, ele fez uma colocação aqui. O grande problema é mensurar em que época ocorreu o trauma. Que figura foi a referência para ele e por quanto tempo se repetiu, pois dependendo da marca do corpo, essa melhora é bem superficial perante a dessensibilização e resignificação. O Irmo, né? Então, Irmo, boa colocação. Eu tenho a seguinte visão. Aliás, a regressão ela tem 2 processos, né? Que uma o que eu falei no começo, né, é a regressão affective bridge, né? É a regressão por emoção, e é onde que a pessoa passa por várias experiências. E tem a regressão, deixa eu pegar um papel aqui que caiu. E tem a regressão por pinpoint, né, que é a regressão que você vai direto a uma situação. E daí, é muito comum, às vezes a pessoa ela tem um fato na vida dela em que ela não está sabendo lidar. Aí você vai fazer uma regressão pinpoint, você vai direto naquele tiro, naquela situação. Às vezes a pessoa, aí o normal é a pessoa tem um problema, às vezes ela associa um pedaço de uma experiência da vida dela, mas ela não tem tanta definição em relação a isso. Eu acredito que, assim, às vezes os nossos problemas, são a consequência de várias coisas, de várias vivências e de várias experiências de como nós lidamos com elas. O Albert Delísula, ele é muito criticado em muitas coisas, mas ele tem uma
uma observação muito interessante que ele faz, de que assim, os nossos problemas não são raízes de árvore, são rizomas. O que acontece? Uma visão do senso comum é de que assim, a gente é uma raiz de árvore que se você chegar na ponta, você vai resolvendo, matou o problema. Então, se a pessoa tem um trauma, e esse trauma gerou várias consequências, você tem que ir resolvendo essas questões, vai podando essa raiz e vai tirando esses problemas. Como eu gosto muito de behaviorismo, análise do comportamento, então vai um pouquinho diferente do meu entendimento. Eu vejo problemas como rizomas. Se você procurar na internet o rizoma, e vai ver fotos lá no Google Images lá, você não consegue identificar o que é caule, o que é raiz, o que é tronco, é uma mistureba que não tem começo nem fim. E todas elas estão interconectadas. E se você cortar um pedaço, esses pedaços vão acabar se juntando. A minha visão é o que acontece. Tem os fatos, tem as experiências, tem os ensinamentos, tem todas essas questões que envolvem a pessoa ter chegado a esse estado hoje. Certo? Esse estado hoje não é tão simples de ser consequência de uma coisa. É um emaranhado de coisas. Então, em vez de eu me preocupar, às vezes, é claro, lidar com aquela origem, com aquele fato causador original com 82 aspas do lado, vai ajudar no processo. Mas a pessoa é muito mais complexa do que um fato. Então, o que eu acredito que a gente tem que lidar é como está o comportamento dela e a cognição dela, aí é o TCC, né? Como é que está o comportamento dela hoje. Como você lida com isso hoje? E aí você vai trabalhar em cima disso. Como o tema é só regressão, a gente está falando de uma questão, de uma técnica muito específica. Quando eu estou falando, aí se for falar assim de lidar com um trauma, com uma questão, eu vou ver como a pessoa está hoje e posso usar regressão ou não nesse meio. A regressão pode ser um pedacinho. A pessoa ela se foca demais como o pai dela batia nela quando era criança. Então, então vamos voltar lá para lidar com isso. E depende muito de cada caso. Às vezes pode ter uma hiperestimulação, mesmo com todos os controles que eu criei lá, que eu ajustei, empacotei no método RMC, regressão moderna e científica, para que tenha o controle da sensibilidade. Mas às vezes é uma questão tão pesada, tão séria, tão intensa, que eu não vou usar regressão. Vou usar outra coisa. Às vezes eu não vou usar nem hipnose. Tratamento de transtorno alimentar mesmo, né? Que eu e a Rebeca aqui, a gente está na mesma turma. Né? A gente usa pouco hipnose. Né? A gente usa pouco. Às vezes eu uso a hipnose conversacional, não uso técnica nenhuma. Eu só faço o exercício com a pessoa hipnotizada, só para ajudar no redirecionamento de atenção, para ajudar no foco, mas eu não estou usando técnicazinha de dá 2 cambalhotas, pula para a direita, pula para a esquerda, pronto, agora, sabe, não uso. Às vezes só o fato de estar hipnotizado. Né? Então essa é a questão. Deixa eu ver aqui mais uma observação. Foi a contento, irmão, aí meu argumento junto com o seu argumento? Legal. Rodrigo Reis, como toda memória falsa, pois são fragmentos de memória, a gente nunca trata a realidade objetiva e sim sempre a realidade subjetiva. E isso, portanto, de acordo com Watkins, tem validade terapêutica, segue a citação de Watkins. A regressão não envolve recapitulação holística da realidade verídica, mas sim a reencenação de uma experiência memória da realidade da pessoa, uma realidade subjetiva que pode ou não ser a realidade. Ótimo. Mas é isso mesmo. Melissa Tiers falava da reconsolidação da memória terapêutica.
que eu falo lá no meu curso também. Reconsolidação da memória terapêutica. O que acontece? Nossa memória, que eu falei para vocês, né? Quando eu estava falando da memória, a gente pega os fragmentos, traz para o consciente, e nessa hora que a gente traz para o consciente, a gente reconsolida. Aí lembrou, tá, beleza, pronto, agora não vou usar mais essa memória. Eu reescrevo. Essa memória é reescrita. Ela não é assim, eu acesso e ela volta para onde ela estava. Não. Eu acesso e quando eu acesso, ela reescreve. E aí a reconsolidação da memória terapêutica, que a Melissa Tias falava, era justamente o quê? Ao acessar e trazer um novo vínculo emocional ou de entendimento daquela memória, ao reescrever, eu reescrevo ela de maneira diferente. Olha o metapadrão, olha a regressão, como tem uma pancada de metapadrão e reconsolidação da memória terapêutica. Reconsolidação da memória terapêutica é um estudo novo e que ainda não está totalmente consolidado na ciência, mas tem um embasamento, certo? Em ciência e está sendo estudado de forma muito séria científica, tá? Para mim está um pouquinho difícil olhar o chat aqui. Agora melhorou, peraí. Ele está falando que ele é citado no livro de David Zimmerman sobre psicanálise. É isso. A regressão serve para auxiliar a pessoa a sair das fases pré-genitais e ir para a fase genital madura? Aí, irmão, aí é papo psicanalítico. Eu não sou da psicanálise, mas na verdade, assim, a regressão, ela é um processo de dessensibilização. Eu acho que o mais importante é isso, entender que o quê? A regressão é um processo de dessensibilização. Então, se a pessoa tem uma resposta disfuncional, intensa a respeito de alguma coisa, uma das ferramentas que você pode utilizar é a regressão. Certo? Deixa eu ver. Aqui diz que tem... Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Falei besteira demais na opinião de vocês? Vocês gostaram? Me dá um feedback aí. Sérgio, o Isaías, ele tinha perguntado lá no início, falado, né, que ele gostaria de algumas referências de livros dadas, se você tem algumas referências sobre o assunto de regressão. Olha, isso, e ele falou, eu acho que já foi falado, não é assim que funciona, que só pelo fato de passar pela catarse, a pessoa já se sente melhor e fica boa do trauma? Ele está perguntando isso. Eu cheguei a falar, mas é legal reforçar. Existe essa ideia de que ao passar pela catarse, você joga aquela emoção que estava reprimida dentro de você para fora e você resolve o problema. Só que vamos pensar... Pensa em você. Vamos supor que você tem um problema que te incomoda muito, certo? E você muda o seu comportamento por isso. Você tem uma fobia. Fobia é sempre o exemplo mais fácil, né, de resgatar da memória aqui. Você tem fobia de aranha. E aí você passa por essa experiência pela regressão de você ver a aranha várias vezes e você tem um ataque de pânico nessa hora. Você realmente acredita que você vai deixar de ter medo de aranha depois de você ver uma aranha encostada no seu peito? Pensa comigo, assim. Pega essas pessoas que têm fobia de alguma coisa e essa exposição. Olha, eu tinha aracnofobia. Eu não conseguia ver aranha na televisão, aranhas grandes, né? E eu precisei, para perder, e assim, sem saber, eu usei, não era terapeuta quando eu larguei essa fobia, eu precisei estar longe de um ambiente que tinha muita aranha, que eu morava numa região que aparecia aranha armadeira, aquelas aranhas que, sabe, a armadeira ainda é massa, né? Que você chega perto dela, ainda faz assim e pula, né? Aí foi lá que eu criei a fobia. E daí eu precisei sair desse ambiente e passar por algumas situações
em que tinha uma aranha marrom, tinha aranha, aquelas aranhas que são ruins para criança, e que eu tive que matar essa aranha algumas vezes. As primeiras vezes, para você ter uma ideia, como é que eu matei essa aranha, eu jogava álcool e tacava fogo dentro de casa. Porque, primeiro, uma aranha marrom para uma criança é perigoso, é bem mais perigoso, né? O escorpião matava no pé. Aranha, eu tacava fogo. E daí, eu fui dessensibilizando. Hoje, se eu ver uma aranha grande, e aí eu fui escoteiro, sabe? Escoteiro sabe esse negócio de animal peçonhento, então reconhece de longe. Se eu ver uma aranha hoje, a minha reação inicial é de um medo, mas aí eu consigo encarar esse medo. Eu não fui tão exposto assim, para dessensibilizar 100%, mas nunca vai ser 100%. Porque eu já criei aquela rede neural que diz que a gente vai criando, a gente vai. Ela não, quando a gente cria o estado de recurso para aquela nova rede neural, um novo comportamento para um estímulo, ele fica forte. Mas essa aqui dissolve, mas ela nunca deixa de existir. Então, aquela história de uma fobia voltar, de um pânico ter eu não chamo de voltar, seria um lapso. Mostrou lá, eu ainda estou aqui, mas ela perde a força. Tá? Então, essa história, assim, a gente tem, a hipnose ela é muito mistificada até por nós mesmos, terapeutas, às vezes a gente mistifica demais, mas que assim, a pessoa estava hipnotizada e ela passou por um processo catártico e pronto, liberou. Pensa conscientemente, você passando por um processo em ser exposto pela sua fobia, exposto intensamente a ponto de você ter uma catarse, conscientemente, como você ficaria depois? Às vezes não dá nem para pensar, a gente já fica no estado. Não, O aí Irma não até, sai. o Irma até botou aqui que o medo e os olhos estão intimamente conectados. Sim, mas o olho é uma das primeiras que chega informação lá para o tálamo, vai direto o olho tem um atalhozão para o tálamo que vai lá para a amígdala, lá tá lá, tem um ultra atalho. Aquela história, a reação fóbica, a reação do medo, a gente tem antes de entender. Né? Aquela história, você está atravessando a rua, aí de repente aparece um carro, aí você pula. Aí quando você vai ver, você pulou, caiu do lado, ralou num monte de brita. E do lado tinha um colchão. Se você parasse para pensar naquela hora, você ia pular no colchão. Só que se você parasse para pensar, talvez você não ia ter a reação que você precisaria. Né? O Isaías perguntou, acho que é uma pergunta, professor, o que você acha do trabalho também da área de regressão, do Mauro Quitico? Inclusive, ele fala que a regressão é uma abordagem e mais coisas sobre regressão. O que você acha? Não conheço. Talvez eu sou mais de reconhecer rosto do que lembrar de nome, tá? Não conheço. Ele trabalha como reencarnacionista. Aí sai daquela história, né? Da história que eu estava falando do meu balizamento. Tá? Aí, se a gente for falar de um processo de reencarnação e que esse processo de regressão com regressão de vidas passadas, é claro que a gente está entrando no mérito da crença, certo? Da crença que tem que ter uma crença em cima disso e que o processo vai ser muito parecido. E aí sim, quando a gente está falando de terapias de vidas passadas, TVP, aí sim é uma abordagem, mas não é uma abordagem, que nem eu falei no começo, que não é uma crítica, é uma observação, não é respaldada cientificamente, certo? Qual seria a minha resposta científica? Resposta do chato, né? Que todas as experiências que ela teve foram memórias criadas, metafóricas, da experiência que ela vinculada ao problema dela. Certo? Essa é uma resposta científica. Certo? Com o livro de ciência aqui do lado. E simplificando.
certo? Como eu disse, eu não estou desmerecendo, nem estou dizendo que acredito ou desacredito, nem que é certo, nem que é errado. Eu estou dizendo que era a minha baliza, para a gente ter um parâmetro de conversa, certo? Acho que é importante o que a pessoa acredita também, né? Levar em consideração Também isso, tem a crença. um peso absurdo. Tem um peso absurdo. Eu só acredito que, quando a gente for falar de regressão de idade, é muito importante entender que aí já não dá tanto para trabalhar com crença, porque quando a gente está falando de regressão de idade, a gente está falando de experiências de vida da pessoa. E aí ela pode criar uma memória que é constrangedora em relação a famílias e conhecidos. Que seja, eu falei do exemplo de um abuso sexual, mas às vezes não é um abuso sexual, às vezes é só uma situação ruim. Qual que é o objetivo que a gente tem na terapia? A gente tem 2 objetivos fundamentais, é dessensibilizar as questões e ressignificar as coisas na cabeça dela. Da pessoa. É basicamente isso, ressignificar é um clique. E a gente usa milhares de ferramentas. A regressão é uma das ferramentas muito poderosas para dessensibilizar. E se a gente for falar terapia de vidas passadas, a gente está falando de uma ferramenta muito poderosa para dessensibilizar e para ressignificar. A pessoa tem um entendimento diferente, ou então tem uma explicação. E a partir dessa explicação, a pessoa se conforma e ela passa a ter um comportamento diferente. Né? A gente, como terapeuta, a gente tem milhares de técnicas, mas um desenho do Pato Donald pode ressignificar a vida da pessoa. Então, né? Assim, a pessoa falou, olha, essa história do Pato Donald tá sempre bravo, cara. Tô me vendo aí, não é legal. Sei lá, mas é isso que acontece na terapia de vidas passadas. Tem mais comentários aqui. E assim, aí a terapia de vidas passadas, considerar como uma abordagem faz sentido pela terapia de vidas passadas em si. A regressão sozinha, diante de todos esses conceitos que eu passei para vocês, diante de todo questão de trabalhar com hipnose e tal, se você trabalhar somente com regressão, se você conhece somente essa técnica, você é um profissional que trabalha somente, você vai ter um parâmetro. Eu consigo ir aqui e fazer aqui e melhorar a pessoa aqui, mas não tanto uma visão ampla da solução do problema, porque você só tem essa ferramentinha. É como se você tivesse só a chave de fenda, né? Se você só tem a chave de fenda, se você precisar tirar um prego, você não vai conseguir, né? Aí o pessoal está falando aqui, tem uns trabalhos mais modernos que estão chegando à conclusão que a audição tem uma função muito maior do que a visão. Ah, sim, mas em relação a respostas, né? Vamos ver aqui. TVP tem muito mais a ver com a regressão espontânea e a mente sabe o que faz bem para ela. Eu não tenho essa visão, tá? Eu tenho essa visão que, assim, na verdade, vamos dizer assim, a mente sabe, mas eu diria que é a mente consciente. Não é uma coisa inconsciente, escondida, que ela autocura. Às vezes a gente sabe o que é bom pra gente. Aí o terapeuta só direciona e a gente sabe o que é bom pra gente e a gente se encontra. Às vezes com esses estímulos de um processo terapêutico. Mas essa questão de as respostas estarem dentro da gente, no nosso subconsciente, e basta cutucar, eu acho muito autônomo, sabe? Aquela coisa de 3, 2, 1, durma, e agora você não fuma mais. Eu acho muito autônomo, eu acho que para que haja transformação exige um trabalho consciente. Nem que esse trabalho consciente aconteça sobre um mundo mágico, fantasioso que a gente criou dentro da gente. Mas eu acredito que precisa de um processo consciente, tá? E sobre EQM, experiência quase morte. Bicho, aí a gente vai entrar aí Aí é outra live, né? Aí é outra live, e aí tem tanto o papo que não está tão vinculado à ciência, quanto o papo da ciência, que também é bem restritinho, bem bobinho. Bobinho não, tem umas questões, mas
vou dizer assim, aí eu seria bem chatão. Aí eu não vai sair bem do escopo que eu fechei, entendeu? Por isso que eu fechei o escopo, justamente para que, senão a gente pira, cara. Aí vamos lá, vamos, né? Age of Aquarius e vamos nessa, né? E dá pra gente o papo ir longe. Falando em pirar, é melhor a gente não respirar para não pirar. E aproveitando aqui que estamos basicamente já na hora, professor, eu queria aproveitar, e se alguém quiser depois ficar aqui depois da live e fizer alguma pergunta particular, tudo bem. Mas como estamos fechando aqui o horário, eu queria aproveitar e pedir para você passar suas redes sociais e se tiver curso para você passar para o pessoal aí, tá? Tá, então, minha rede social que eu uso mais é o Instagram, que também não uso muito, não sou muito social. É o @sm.hipnoterapia, hipnoterapia clínica. Perdão, sm.hipnose clínica. Meu YouTube é Hipnoterapia em Casa. E o meu curso, o curso que eu estou vendendo hoje é o curso de regressão. É o que eu falei hoje para vocês, só que em 10 horas, certo? Com mais detalhes, com processo terapêutico, de qual o caminho a seguir. Eu estou botando aqui no chat o link, que eu acho que está certo, regressão.hipnoterapiaemcasa.com.br. E o que acontece? Eu vendo esse curso de forma relativamente altruística, por quê? Eu vendo ele por R$ 97,00. R$ 97,00 dividido em 12 de 9,70. Então, já assim, é menos do que um misto com ovo e uma média na padaria, certo? Por mês. Por que que eu faço isso? Porque eu quero, primeiro, ensinar uma hipnose. Metade do curso é só ensinando a hipnotizar. Só que ensinando a hipnotizar, diferente do pre-talk, vamos falar sobre pre-talk, vamos falar sobre técnicas de pre-talk, técnicas de, como é que diz, de rapport. Eu falo um papo completamente diferente, certo? Trocou o Sérgio pelo Marnata. Eu falo um papo completamente diferente sobre como hipnotizar. Esse curso foi uma gravação de um evento que eu fiz com colegas hipnotistas e psicólogos. Todos eles já conheciam hipnose, certo? Eu fiz esse curso primeiro para quê? Para desmistificar algumas coisas, para modernizar o conceito de hipnose, e todo hipnotista que fizer esse curso, eu garanto que vai ter, pelo menos, 30% de conteúdos 100% novos, que não viu em nenhum outro lugar, certo? E vai hipnotizar melhor, porque eu vou trazer conceitos novos, visões novas do processo de terapeuta, porque em vez de falar de... na verdade, eu falo dos processos tradicionais, mas eu faço uma analogia com uma coisa, uma visão mais moderna, e tem até um pouquinho de mistura com semiótica, de Piaget, questão de convencimento, o que é um processo de convencimento, quais são as técnicas de convencimento. Geralmente a gente fala de autoridade, e autoridade é uma das 5 possibilidades para você lidar com convencimento. Então, assim, em 10 horas, eu consigo trazer um conteúdo que quem nunca trabalhou com hipnose consiga trabalhar com regressão de maneira segura e mais eficaz do que a tradicional, que aí é a minha última hora falando do método RMC, e quem é hipnotista vai hipnotizar melhor depois. Então, de forma altruística, eu vendo por R$ 97,00, me deu um trabalhão para gerar esse conteúdo, e eu acho que, assim, curso barato assim, o desespero é porque é gente boa. No meu caso, é porque eu sou gente boa, porque eu não vou vender esse curso. Eu não anuncio, eu só vejo assim, eu não gasto dinheiro para anunciar ele, eu não fico divulgando ele o tempo todo. É aquela coisa assim, estou conversando com alguém e falo, cara, faz esse curso. Então eu vendo geralmente assim, ou às vezes numa palestra ou outra. Essa é a segunda palestra que eu falo sobre regressão, em que eu faço um merchanzinho, tá? Se alguém tiver dúvida, eu tô lá no grupo do Prática da Mente,
e pode conversar comigo. Coloca no grupo de WhatsApp. Eu tô no grupo lá de vocês. Vou Então, colocar lá no coloca site. coloca o curso depois lá, o link, Coloco lá. pessoal. Coloco E lá. fala que tem na live. É melhor fazer o seguinte, eu passar o link e a gente botar lá do que ele colocar, porque senão o pessoal vai achar... Sim, aí coloca no YouTube também, né? Sim, não, no YouTube vai. Na hora que eu passar aqui o YouTube, eu ponho na descrição, tá? Não tem problema. Tá. E aí tem um link aqui que eu botei aqui. Aí eu mando para você, Lilian, e vocês divulgam lá, porque é melhor do que eu divulgar, né? Porque isso. Aí, senão vira bagunça. Eu entendo demais. Eu mando para os admins lá do grupo, lá, o link lá. Ótimo. Ou para... Enfim. O Isaías está pedindo referências de livros. De livro. Então, de livros sobre regressão, vou ser sincero, não tem nenhuma. Tá? Na verdade, e no fim, no curso meu também, eu não falo de livros específicos, eu falo mais assim de referências bibliográficas, de autores. Aí eu falo de Melissa Tiers, Melissa Tiers, eu falo de John Overduff, eu falo Milton Erickson, né? Tem muita coisa em relação a isso, né? Eu falo, são mais referências de autores em relação a isso. E muita coisa também está na própria ciência. Então, são artigos científicos, né? Então, regressão, hoje eu não teria uma recomendação, porque eu sou contra muita coisa que eles falam lá, nos livros em geral, que vai falar sobre a regressão tradicional. Se a gente olhar todo livro falando sobre regressão, vai estar falando sobre a regressão tradicional, que tem todos esses problemas que eu citei, que eu fiquei aqui um tempão falando mal para depois falar bem, né? Então, na verdade, eu peguei essas referências de grandes caras e fiz assim, poxa, quando eu comecei a ver os problemas da regressão, eu fiquei com uma dor de cotovelo danada, porque a regressão é muito legal. Eu já tive resultados bons com regressão, mesmo sem ter esses conhecimentos que eu tenho hoje, né? E aí eu vi que pode fazer melhor. Então eu mudei algumas coisas baseado em todas essas coisas. Então tem a questão da emoção construída, emoção inata, emoção construída. Aí tem vários, o Paul Ekman falando sobre emoções inatas, né? Lisa Feldman falando sobre emoções construídas. Aí tem John Overduff falando sobre oh meu Deus, meta padrão. Aí vai ter mais olhar os autores. Aí quer ver questões muito sérias, muito legais, por exemplo, sobre placebo aberto. Aí vai ver Ivan Kirsch, né? E processos de imaginativos e de hipnose conversacional e de processos de controle de magnitude de estímulo, Milton Erickson. Então, é difícil a gente falar um livro para tudo isso que eu falei hoje. Agora, você quer falar emoção construída? Aí eu vou dar um livro. Quer falar sobre uma coisa? Aí pode ser uma coisa ou outra. É difícil falar um. É isso aí. Bom, Sérgio, perfeito. A gente vai, então, agora encerrando aqui. Então, pessoal, vamos encerrando aqui mais uma aula sensacional e muito esclarecedora, né? Que a gente teve aqui, espero que todos tenham gostado. E também lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? E em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor de hoje, Sérgio Mikitchuk, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você também que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like? Então, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente, assim mais e mais pessoas terão essas informações, tá? Então,
vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Parabéns aí. Obrigado. Tchau, obrigado.